qual a condição necessária para que duas retas sejam paralelas? Ou ainda, para que elas sejam perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus entre elas? Nesse vídeo, a gente vai falar exatamente sobre essa condição. Vem comigo. Duas retas paralelas, uma reta R e uma reta S. Notem, se elas são paralelas, elas têm aqui o mesmo ângulo θ em relação a uma linha horizontal qualquer. Bom, a gente sabe que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então a reta R aqui tem um determinado coeficiente angular, que é a tangente daquele ângulo θ, enquanto que a reta S tem esse mesmo coeficiente angular porque elas têm o mesmo ângulo. Moral da história, para que duas retas sejam paralelas, o coeficiente angular de uma reta deve ser igual ao coeficiente angular da outra. Simples assim. Já nas retas perpendiculares, ou seja, essas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si, o fenômeno é um pouco diferente. A começar pelo sinal, né? Se o coeficiente angular de uma delas, a reta crescente, ela vai ter um coeficiente angular positivo, a outra reta naturalmente vai ter um coeficiente angular negativo, porque ela é uma reta decrescente. Então, se uma cresce é porque a outra decresce. Sinais contrários imediatamente. E mais um outro fenômeno, olha que interessante. Imaginemos aqui um ângulo θ e imaginemos aqui um ângulo β. Sobre os coeficientes angulares, eu preciso exatamente da tangente desses ângulos aí. Agora vamos imaginar um comprimento aqui nesse triângulo retângulo. Ó. Vamos chamar esse comprimento aqui de M. E aqui o outro cateto, ó, amarelo, com um comprimento N. Pergunto para vocês, qual é a tangente do ângulo θ? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, correto? Isso aí, naturalmente, é o coeficiente angular da reta R, ok? N sobre M. E a tangente daquele ângulo β, que pode ser escrita como o oposto da tangente desse ângulo suplementar aqui, que eu vou chamar de alfa, é exatamente escrita como tangente alfa, cateto oposto, M, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele N. Repararam aí? A tangente desse ângulo β é naturalmente o coeficiente angular daquela reta S. E o resultado deu menos M dividido por N. O que acontece? Qual é o fenômeno? Comparem os dois coeficientes angulares, os coeficientes angulares de retas perpendiculares. Qual é a característica? Eles são, em primeiro lugar, opostos, um tem um sinal positivo e o outro negativo, mas eles são fundamentalmente inversos, um é o inverso do outro. Reparem, N sobre M em um deles e o outro é M sobre N. De tal sorte que a multiplicação desses coeficientes, o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S, isso é igual a N sobre M vezes menos M sobre N. Reparem então que esse produto é exatamente igual a menos 1. O produto dos coeficientes angulares, portanto, é menos 1. O que quer dizer isso? O coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S, que é a tradução matemática para a frase opostos e inversos. Os coeficientes angulares das retas perpendiculares são opostos, sinal, e inversos, fração. Repara comigo aqui então. Eu tenho uma reta ali, y igual a 3x mais 4. Vou inventar uma reta que seja paralela a essa. Qual que é a lei? Vamos lá. Y igual a 3x, obrigatório, né? Se são paralelas, coeficientes angulares iguais. E o restante aí é indiferente. Y igual a 3x mais raiz de 2. Y igual a 3x mais raiz de 2 menos 5. São todas retas paralelas entre si, porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Cuidado quando vocês receberem uma reta na forma geral, né? Por exemplo, essa aqui. Não vai escrever uma outra reta, como, por exemplo, essa amarela, 2x mais y mais 5 igual a 0, e pensar assim, ah, essas retas são paralelas. Não. Esse aqui não é o coeficiente angular, né, pessoal? Cuidado, o coeficiente angular a gente tem que isolar o y. Isolando o y aqui nessa primeira equação, ficaria y igual a 2x menos 7. Na segunda equação aqui,
menos 2x menos 5. Então, reparem, elas não são paralelas, né? Porque esses coeficientes angulares aqui não são iguais. Também não são retas perpendiculares, né? A propósito, sobre exemplos de retas perpendiculares, vejamos. 2x menos 7, essa é uma reta. Uma reta perpendicular a ela, vou inventar uma lei, menos, tem que ser oposto, e o inverso. O inverso de 2 é 1/2. O restante aqui não importa, né? Então, essa é a característica das retas perpendiculares. Olha os coeficientes angulares, opostos e inversos. Outro exemplo, y igual menos 9/5 x mais 2. Uma reta perpendicular a essa, y igual a mais 5/9 de x. Menos 7, por exemplo. Então, o que aconteceu aqui? Sei que são perpendiculares porque esses coeficientes angulares são opostos, olha o sinal, e inversos, olha a fração. Esse é o esquema. Valeu aí, moçada!